O primeiro passo é muito simples, você precisa se ambientar, você precisa conhecer o local onde a audiência vai acontecer. Isso é básico, né? Parece básico. Como que você vai participar de um ato tão importante sem saber como é que é o local, como é que é o prédio, onde que fica a sala, se a audiência vai acontecer no fórum da sua cidade? Você já está acostumado, já conhece todos os ambientes, é claro que esse ponto você pode pular, mas geralmente não é assim, principalmente nas grandes comarcas. Vá ao local da audiência, pergunta lá na portaria, olha, onde que é a audiência da vara tal? E aí vai até lá. Se for o caso, converse na secretaria, fala, olha, eu tenho uma audiência para o dia tal, onde que eu devo aguardar para essa audiência? E não tenha vergonha, mostre humildade para aprender. Tem gente que fala, eu vou perguntar, vamos ver que eu sou novo. Ué, mas você é novo, você está aprendendo. Não pode, depois de muito tempo de carreira, você cometer erro por não ter perguntado, por ter vacilado. Se você não consegue ir ao local porque a audiência está muito próxima, ou porque você mora em outra cidade, conversa com os colegas, vai nos grupos de WhatsApp, olha, estou indo fazer uma audiência na vara tal. Alguém já fez? Como é que é o local? Se ambiente. Conheça o local onde você vai fazer a audiência para você não ter surpresas negativas. Vamos para o segundo passo, então? Bom, segundo passo, conheça o presidente do ato. Você precisa saber qual que é o perfil da pessoa que vai conduzir a sua primeira audiência. Por que eu falei presidente do ato? Porque não necessariamente vai ser um juiz. Às vezes, a sua primeira audiência vai ser no juizado especial e quem vai conduzir vai ser um conciliador ou vai ser um juiz leigo. E por que você precisa conhecer o perfil dessa pessoa? Justamente para saber o que esperar. Que tipo de atitude, que tipo de jeito com as partes, que tipo de jeito com as testemunhas. Rede social também presta para você tirar boas informações. Entra no grupo de WhatsApp dos advogados da sua região e pergunta, gente, alguém já fez audiência com o juiz fulano de tal? Em caso positivo, me chama no privado, tá? Não é para você falar do juiz ou do conciliador num grupo, porque isso pode se tornar até ofensivo, mas pede para a pessoa te fazer contato com você no privado e pergunta para ela, ó, eu tenho uma audiência de tal, como é que ele é, como é que ela é. Então, conhecer o perfil de quem vai presidir o ato é muito importante, porque você sabe como se portar. E olha, se portar na advocacia é um conjunto, faz parte de um todo, tá bom? As primeiras impressões que você vai causar a todos os profissionais que estão lá vão fazer diferença na sua postura profissional, na sua imagem profissional. Então, no segundo passo, eu queria te atentar para isso. Conheça, se possível, em detalhes, a pessoa que vai conduzir o ato. Dependendo do estudo que você faz do seu julgador, você consegue transmitir melhor a sua mensagem de forma mais adequada, com palavras mais adequadas. Então, é importante. No terceiro passo, que talvez seja o mais importante de todos, é você justamente conhecer o processo. Tá? Você, melhor do que ninguém, tem que conhecer a fundo o processo da audiência que você vai participar. Ah, professor, mas não deu tempo, o cliente me contratou na véspera. Olha, não dorme, não janta, não almoça, devora o processo. Eu tenho vários alunos que vêm de traumas, de alunos que sofreram algum trauma na primeira audiência, que depois eles criam um bloqueio, eles não conseguem mais atuar na sala de audiência, porque a memória, principalmente o subconsciente, guardou aquilo como uma experiência altamente negativa. Então, quando fala na palavra audiência, eles chegam a travar. Se for uma audiência de conciliação, o que é importante você fazer? O que é importante você conhecer do processo? Você precisa estudar o processo para saber, no mínimo, quais são os bens jurídicos que estão envolvidos lá. É a guarda de um menor? É um pedido de indenização? Você precisa conhecer o processo até para poder orientar o seu cliente quais são as chances, baseado nas provas que tem até então no processo, quais são as chances dele ganhar ou dele perder. Se a chance dele perder for muito grande, você, lógico, vai orientar para que ele pense realmente em fazer um acordo. Agora, se você estudou o processo, viu as provas do seu cliente e viu que as chances dele ganhar são enormes, é claro que no processo, em juízo nunca dá para você falar 100%, mas se ele tem uma grande chance, na hora de orientar sobre um acordo, você pode orientar, olha, se você não quiser fazer um acordo,
acordo, não tem tanto problema, porque nós temos boas provas, a nossa tese jurídica é forte. Então, você precisa conhecer a fundo o processo, tá bom? É importante que você devore todos os documentos que já estejam no processo, e se você advoga para o requerido, que você devore a petição inicial. Entenda, compreenda, já comece a pensar na sua tese de defesa. E o segundo ponto que você vai fazer numa preparação, estudando o processo, é conversar com o seu cliente sobre a possibilidade de acordo. Mas se a sua audiência for uma audiência de instrução, o que você vai fazer? Fazer é ler atentamente as principais peças, tá? Quais são as principais peças no processo civil? Geralmente é a petição inicial, a contestação, a impugnação. E se houver já uma decisão de saneamento, você tem que ler pelo menos essas 4 peças, tá? Ah, professor, no meu caso só tem a inicial. É uma audiência, por exemplo, de conciliação e instrução, como acontece na lei de alimentos. Então você leia a inicial, tá bom? Para você não chegar cru para a audiência. Agora, se já existirem essas 4 peças que eu mencionei, petição inicial, contestação, impugnação e a decisão de saneamento do juiz, leia no mínimo essas 4 peças. O ideal é que você leia o processo inteiro, de cabo a rabo, como se diz por aí. Ah, mas não dá tempo, mas está muito tumultuado, tem muitos documentos, então leia essas peças principais, tá bom? Se for no crime, leia todas as peças do inquérito. Se não der tempo de ler todas as peças do inquérito, porque ele é muito grande, você vai ler pelo menos todos os depoimentos que foram prestados na fase policial, tá bom? Lê, anotando, faz o que for importante. Depois que você leu as principais peças do processo, você vai identificar os pontos controvertidos de fato. Mas, professor, por que isso é importante? Primeiro, porque você identificando o que é ponto controvertido, você sabe exatamente qual é a pergunta pertinente para você fazer para as testemunhas. E segundo, você evita ter perguntas suas indefinidas. E terceiro, você consegue impugnar as perguntas do seu adversário. Geralmente, o juiz, no momento em que ele saneia o processo, ele fixa os pontos controvertidos. Se o juiz fizer isso, ótimo, já facilitou para você, tá? Mas se o juiz não fizer isso, você tem que fazer o dever de casa, tá bom? Então, antes de ir para uma audiência de instrução, se prepare estudando os pontos controvertidos. Se você vê que o advogado da parte contrária está fazendo uma pergunta que foge completamente da controvérsia, você pode impugnar. Excelência, essa pergunta está absolutamente fora dos pontos controvertidos. E aí o juiz vai indeferir a pergunta do seu adversário. Ou o contrário, imagina que o juiz indefere a sua pergunta. Você vai ter a oportunidade de falar, excelência, eu gostaria que a pergunta fosse feita porque ela está dentro do seguinte ponto controvertido. E você explica para o juiz qual é o ponto controvertido. Tá? Quarto passo, conheça o procedimento. Procedimento é diferente de processo. Conhecer o processo significa conhecer a causa, o mérito, os fatos que estão envolvidos. Conhecer o procedimento significa conhecer o passo a passo de como as coisas vão acontecer naquela sala de audiência, tá bom? Mas, professor, por que é importante eu conhecer o procedimento? Primeiro, porque vai te dar confiança. A previsibilidade, saber como uma coisa acontece, tira o nosso frio da barriga. Todas as vezes que você vai fazer uma coisa que você já está acostumado, você já sabe como tudo vai acontecer, o frio na barriga ou some ou diminui. Quando você conhece o procedimento, sabe a sequência dos atos, como eles vão acontecer, você já diminui a ansiedade, você já tem uma previsibilidade. O que é conhecer o procedimento? Olha, é olhar para dentro da lei, às vezes vai ser no Código de Processo Civil, às vezes vai ser no Código de Processo Penal, às vezes vai ser numa lei separada, e ver qual é o passo a passo dos acontecimentos que a lei preveu, tá? Que a lei trouxe como previsão. Como que uma audiência começa? Primeiro é o pregão, depois o juiz tenta conciliar, depois houve testemunha. Isso é o passo a passo. Esse é o procedimento que você precisa conhecer. E a segunda razão pela qual você tem que conhecer o procedimento é para você poder fiscalizar a condução do magistrado, tá? E também as ações da parte contrária. Se for uma ação na justiça comum,
civil, você precisa fazer a primeira pergunta. Essa minha ação, ela tramita no procedimento comum ou tem algum procedimento especial? Se você não souber a resposta, você tem que procurar na legislação. Se você não encontrar na legislação, no mínimo, você vai lá no Google e vai perguntar: ação de alimentos tem procedimento especial? E aí você já vai ver um monte de respostas: sim, tem procedimento especial, tá lá na lei tal. E aí você vai estudar o procedimento daquela lei. Imagina que você descobriu que a sua ação tem um procedimento especial. Muito provavelmente, a audiência dela vai ser uma audiência especial, tá bom? São inúmeros procedimentos especiais dentro do Código de Processo Civil e também fora. Tá bom, professor, mas o meu processo não é civil, o meu processo é criminal. Olha, e aí eu vou te dar uma notícia. Existem mais de 11 procedimentos de audiências diferentes na seara criminal, tá bom? Se for no juizado especial, então, o procedimento é absolutamente diferente. Não é o mesmo procedimento da justiça comum, os prazos são diferentes, rol de testemunha é diferente, intimação de testemunha é diferente, você precisa conhecer o procedimento do juizado. O quinto passo, então, de preparação para sua próxima audiência ou para sua primeira audiência. Vamos lá. Prepare-se para situações inesperadas. Mas, professor, se a situação é inesperada, como que eu vou me preparar para ela? Uma audiência é uma caixinha de surpresa. Lá, tudo pode acontecer. Primeiro ponto, quanto mais audiências você puder assistir, não como advogado, porque às vezes no começo da carreira você não tem tantas, quanto mais audiência dos outros você assistir, mais situação inusitada, inesperada você vai conhecer. E mais tarimbado, mais experiente você vai ficar. Não tem outro jeito, você precisa está sempre assistindo a audiência. Mas no último passo, no sexto passo, prepare-se emocionalmente. Olha, eu posso te dizer que a audiência é um acontecimento diferente. É um acontecimento que mexe com emoções diferentes. Se você estiver muito nervoso, você não consegue desenvolver o raciocínio jurídico. Tudo aquilo que você preparou, já aconteceu com você? Você se prepara para falar um monte de coisa, mas você fica tão nervoso que na hora você esquece tudo. Todo o raciocínio jurídico que você pensou em fazer, todas as perguntas que você pensou em fazer, elas podem se embaralhar na hora da audiência se você não estiver preparado emocionalmente, tá bom?